Presidente, falando um pouco da cidade, o senhor falou que esteve no Jardim Pantanal, Ontem, esteve muito triste, em todos os locais muito atingidos agora nos últimos tempos, que é uma cena que tem se repetido aqui na capital, que é a pauta da cidade nos últimos tempos. E o prefeito disse hoje que quer tirar as pessoas de lá, do Jardim Pantanal, que vai oferecer um dinheiro para essas pessoas saírem voluntariamente, para ele dar a entender que não tem o que fazer ali, é uma área perdida, digamos assim, alaga toda vez que a gente conhece a história. Queria entender do senhor se há um posicionamento que faz sentido. O senhor falou que anda ali, então tem bastante, muitas pessoas que votam no senhor ali, tem um reduto ali de alguma forma. E no macro também, se o senhor já teve reunião com o prefeito, tem algum projeto prioritário nesse sentido, de chuvas ou algo que a Câmara esteja pensando para começar esses 100 dias? Eu não vi isso no planejamento de 100 dias do prefeito, por exemplo. Tem uma lei municipal do esporte, uma de reforma tributária, mas nada nesse sentido. Olha, eu vou voltar um pouquinho lá para trás, né? Meus cabelinhos brancos, eu tenho história na cidade. Quando foi falado aqui, eu já fui secretário de transporte, secretário de subprefeitura, secretário do Verde do Meio Ambiente, e coube a mim, lá na Secretaria de Meio Ambiente, uma compensação das obras da Marginal Tietê. O governador, acho que era o José Serra, faz a duplicação das marginais e tinha 80 milhões de reais de compensação para ser feito às margens do Tietê, onde eu pus lá no Pantanal, eu era o secretário, eu destinei lá para o Pantanal para fazer o primeiro polder, um grande dique na região. É ali no céu 3 pontes, se vocês recuperarem imagens aqui, o prefeito na época era o Kassab chega de bote dentro de um céu. Se você for hoje lá, não sofre tanto como sofria ontem. Então, eu defendo políticas públicas. Depois desse polder já foi um outro feito, um pouquinho mais para frente, e agora está sendo feito um piscinão. Lá nós também precisamos baixar a calha do rio. Lá nós precisamos de manutenção por parte do Estado, por parte do DAE, para baixar essa calha desse rio. Aí, o que aconteceu nos últimos anos? Houve uma invasão, as pessoas invadiram. Muitos desses lugares têm água encanada, tem luz, tem guia, tem sarjeta, tem escola, como eu disse aqui, o céu 3 pontos. Então você já tem um bairro consolidado. O prefeito tem razão, tem algumas pessoas, algumas famílias que precisam ser retiradas. Nós vimos lá aterros que estão sendo feitos, estão aterrando o rio Tietê. Então, de novo, a fiscalização. Nós precisamos fiscalizar. E hoje tem tanta ferramenta para fiscalizar. Então, esse aterro também prejudica, se eu não me engano, acho que é o Jardim Três Meninas, que está sendo sacrificado por causa desse aterro. Precisa de mais fiscalização. Então, e por que não fiscaliza, então, presidente? É aí que eu estou colocando aqui. As ferramentas do poder público municipal e do poder público estadual, porque ali são os dois. O rio é estadual, mas a população está invadindo um território municipal. Então, assim, houve falha dos dois lados. Houve falha dos dois lados, alguém gastou muito dinheiro e investiu em ter uma casinha há 40 anos. Simplesmente tirá-los, a culpa não é deles. Eu não estou indo contra o que o Ricardo falou. Eu acho que famílias, sim, as mais recentes, que estão no lugar, você pode fazer dique, pode fazer o que você quiser, que vai continuar alagando. E que fazem parte da várzea do rio. Essas têm que ser retiradas. Mas tem bairros consolidados, tem outras políticas públicas para acontecer ali. Aí vamos para o macro, né, que você perguntou do macro. Nós estamos vivendo essa situação das mudanças climáticas que chove muito num espaço de tempo pequeno. E aí, tudo que foi feito na cidade até hoje, aí eu sou engenheiro, nós não previmos isso. Você acha que o engenheiro que fez a projeção e o projeto daquela obra lá do Jardim São Paulo, ele achou que um dia caiu uma chuva igual aquela que ia inundar a estação? Lógico que não, só que caiu uma chuva. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente? Aí é o planeta inteiro. Nós temos que, as grandes cidades, elas têm que estar vendo outras soluções para esses grandes momentos de chuva que está caindo. Quando a gente fala São Paulo não tem um plano de enchente, tem. Eu mesmo, há 40 anos, a gente só faz isso na cidade. Só que cada ano muda e piora, piora, piora. Se eu não me engano, foi assim, em 12 horas, lá no Pantanal, choveu 1/3 do que era esperado para fevereiro, e fevereiro é o mês que mais chove em São Paulo. Como é que tem alguma engenharia que tenha calculado isso? Não calculou isso no mundo. Tem saídas para isso? Tem saídas, são caras. Se eu não me engano, foi São Bernardo do Campo que fez uma ali no Paço Municipal, que alagava sempre. O que o prefeito fez? Até o Orlando, que está aqui com a gente agora na secretaria, ele faz um túnel debaixo ali do
do Paço, ligando um piscinão, um túnel. Imagina quanto não custa isso. Para você, rapidamente, quando cai essa quantidade de água, a água ter por onde escoar por um túnel e até chegar num piscinão. Muito caro. A prefeitura não está previsto isso, mas ela vai ter que fazer, porque senão é um desastre que vai acontecer na cidade. Então, assim, o que eu acho que tem que acontecer daqui para frente? As mudanças climáticas têm que entrar com política pública, a gente tem que ver quanto nós vamos ter que investir para isso. Elias, eu vou passar para você. Você queria fazer uma pergunta sobre isso? Sobre o Pantanal, né? O senhor mencionou ali uma série de medidas aí, a conta-gotas, que foram tomadas ao longo do tempo. 10, 15 anos. Eu pergunto para o senhor o seguinte, exatamente pela recorrência desses eventos climáticos extremos, que me parece um fato consolidado hoje, não seria necessário a adoção de medidas mais também extremas para ser proporcional aos eventos climáticos, até mais radicais, Concordo. como a retirada, às vezes, inclusive de comunidades que estão instaladas, para a gente não ficar aqui depois lamentando tragédias como aconteceu em Porto Alegre no ano passado? Como eu disse para você, bom, igual Porto Alegre aí a gente... Não, porque estou dizendo porque teve bairros de Porto Alegre que não enchiam há 48 anos e ficaram submersos. Então, nós estamos falando de um bairro aqui em São Paulo que todo ano enche. É assim, ó, primeiro, e eu que estou lá há 30 anos, eu nunca vi água chegando em ruas que chegou dessa vez, porque a quantidade de água foi muito grande. Concordo com o prefeito que muitas famílias têm que ser retiradas. Ok, concordo, tem que tirar. Ok, nós vamos ter que tirar. Mas concordo que tem políticas públicas ainda para serem feitas. Baixar a calha do rio. É uma coisa simples, né? Precisa ser feito, com mais frequência. Mais fiscalização, porque... Eu já fui secretário de subprefeitura, eu já fui lá e tirei famílias. A gente vira as costas, vai lá e as famílias voltam. Quando a gente desapropriou o Rodoanel, famílias que eu tirei lá do Rodoanel, quando eu estava aqui em São Paulo, eu estava tirando família aqui na Jacupêssego, em outra obra que a gente estava fazendo. Então, o poder público tem que se instalar melhor nessa área da fiscalização, senão a gente enxuga gelo. E eu não quero dizer aqui, mas tem gente que ganha dinheiro com isso. Com a pobreza, com a exploração da pobreza, invadindo a área para depois vender a área. Esse é o medo que eu estou colocando. Só que tem família que investiu o que tinha e que não tinha para morar ali. Então, nós não poderíamos deixar ele morar ali. Então, vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar. Aí eu concordo contigo. Tem muitos bairros que tem que sair dali. Mas ainda tem política pública para este período de chuva que eu estou falando que já é um extremo. Eu acho que no sul, se a gente pegar a quantidade de água que caiu, aí não dá para falar, não dá para comparar o que eu estou falando aqui. Não caiu nada parecido. Uma vez nós fizemos uma conta com o pessoal acho que do DAE, se caísse a água que caiu em Porto Alegre, aqui em Pinheiros, na região de Pinheiros, a água ia bater, acho que no primeiro andar da Globo. Assim, então, as coisas que não dá para a gente entender que aquela quantidade de água que cai e para a quantidade de água que a gente pode recolher nos bueiros e nas galerias que a gente tem. A mudança climática vai matar muita gente. Nós vamos ter diminuído aí as espécies que existem no mundo. Nós estamos preparados para isso? Eu faço uma comparação assim, nós vamos andar de mototáxi? Os velhinhos não podem andar de mototáxi, que nem eu, porque senão morrem. Então tem que pensar nisso. Elias, a sua tem a ver com isso também? Ou você... Vai, Elias, eu estou deixando de falar, desculpa, Elias, só eu que falo, pô. Eu também. Os caras me convidaram para falar, só eu que falo aqui. Tá certo. A gente quer mais ouvir o senhor, mas peço desculpa, mas dentro do tema é muito importante. Nesse tema das mudanças climáticas, o que está afetando muito o paulistano hoje é a queda de energia. E é um tema polêmico. E a gente sabe que existe uma disputa jurídica, porque a regulação é de competência da União, mas o STF, como a ANEEL, já decidiram que a manutenção, né, das vias públicas, desses postes, fica a cargo da Prefeitura. Então, evidente que existe uma divisão aí de responsabilidades e competência, pelo menos pela decisão do Supremo. Eu sei que existem alguns investimentos na cidade para aterrar os fios, porque essa é a principal dificuldade. Com essas chuvas torrenciais, São Paulo não foi preparado, a fiação está junto com as árvores, cai a árvore, cai a energia. Há no orçamento, nessa linha de fiscalização, há no orçamento algo previsto, efetivo, para esse aterramento de cabos, ou isso é um sonho, é uma ilusão que a gente nunca vai conseguir alcançar na cidade de São Paulo? O senhor, como engenheiro, entende de números. É possível que aconteça isso um dia na cidade de São Paulo, que a gente consiga colocar os fios no subterrâneo e não ter essa dor de cabeça? Posso começar antes? Opa! É assim, fizemos uma CPI na Câmara, eu era o vice-presidente da CPI, e a gente chega à conclusão que esta empresa de energia que está aí tem que sair do país. Eles não são sérios. Não são sérios. Então não dá para ter essa conversa que você está tendo com esta empresa que está aí. Eu vou dar um exemplo, que é só vocês irem lá filmar o que eu estou dizendo. Na Vila Sabrina tem um linhão
que corta ali a Zona Norte e que entra pela Marginal TT, ali perto do campo do Corinthians, ali no Tatuapé. Esse linhão tem um bosque debaixo. A população ama esse lugar. O que essa empresa, desde que ela assumiu, ela fez? Ela não fez a manutenção das árvores. Ela deixou as árvores crescer. As árvores estão encostando no linhão. O que eles pedem para a CETESB? Eu vou retirar as árvores, porque elas estão no linhão. Eles não fizeram a lição de casa. E sabe por que não fizeram a lição de casa? Para faturar mais. Porque eles mandaram embora, eu estou falando aqui, eles vão me processar, não tem problema. Eles mandaram embora as equipes que faziam manutenção daquela área da cidade, e aí depois de 5 anos sem manutenção, eles pediram a remoção de 500 árvores adultas, que tem até macaco lá. Tá certo essa empresa vir explorar a gente e diminuir, aumentar o ganho deles para diminuir a nossa qualidade de vida? Está errado. E a gente aponta isso na CPI. Infelizmente, não é a gente que toma a decisão para que eles fiquem aqui ou não. Aí vem a questão dos postes. Usos e costumes. E o prefeito Ricardo Nunes falou que vai enfrentar Era isso que eu ia perguntar, o que a prefeitura pode fazer. Eu estou na Câmara discutindo com meus pares para a gente também puxar esse assunto para nós, porque assim, ó, o poste é de uma empresa e aí ela aluga o uso desse poste para um monte de gente. A prefeitura não tem nenhum controle. A gente não sabe quanto que eles estão ganhando. É só olhar qualquer poste da cidade que está aí, é uma infinidade de fios. Isso tem que ser discutido por nós, talvez até uma boa CPI que una a esquerda e a direita. Aí você fala do enterramento de cabo. É possível. Por acaso eu sou engenheiro eletrotécnico. Por acaso. É possível. Vamos gastar uma fortuna. A sociedade quer. É melhor mais UPA, mais médico, mais remédio, você vai ter que tirar de algum lugar. Dinheiro a gente não tem. Vamos fazer parceria público-privada? Vamos trazer, vamos colocar contratos novos? Chama o governo federal, chama o governo estadual. Não tem uma nova concessão? Não vamos fazer uma nova. Estão querendo renovar essa picareta dessa empresa que está aí, acaba com essa empresa, faz uma concessão nova e coloca esse preço lá dentro para fazer em 27 anos. E São Paulo tem força para pressionar o governo federal. Muda o Brasil. Tem que estar lá. Muda o Brasil. Se a gente consegue fazer isso aqui, a regra de concessão para as outras cidades vai copiar a gente, porque aqui a gente é modelo. Então, isso que você está colocando é um dos assuntos que a gente tem tratado na Câmara e com o prefeito também, que nós estamos na hora de mudar esse modelo de concessão. Independente que seja Brasília, a gente tem que mostrar o que a gente precisa aqui na cidade. Quando você falou da centralização da segurança, centralização do poder de concessão de energia, está errado. Pode conceder por lá, mas nós temos que ter um papel aqui fundamental. Eu sou contra a centralização de tudo, não está certo. Porque quem está com a dor de barriga está aqui, no bairro, na esquina, o prefeito. Nós aqui temos que ter o poder. Que poder o Ricardo Nunes tem sobre essa empresa de energia? Zero. Então nós veremos o presidente da Câmara, o Ricardo Nunes, em Brasília, brigando por essa pauta esse ano. Pode contar muito provavelmente. Olha, eu e o Ricardo Nunes, quando eu era secretário de Transportes, nós fomos lá em Brasília para segurar o preço da tarifa como nós seguramos tantos anos. E nós pedimos para o presidente na época, Bolsonaro, desconto nos impostos. São Paulo tem que ser o carro-chefe para tudo. A gente tem que estar à frente de tudo, porque a maior cidade aqui tem as maiores dores de barriga, a gente não pode se omitir. Se a gente se omite, eu, o Ricardo Nunes, qualquer secretário, qualquer vereador, a gente está errando muito. A gente pode errar fazendo, mas por omissão, nunca. São Paulo não pode se omitir. Vai lá.